Nós já existíamos de fato antes de existir no papel. Olha que frase forte, né? Dita por um estivador de Recife dos dias de hoje, ela resume perfeitamente o que a gente vai ver aqui. É a história de uma organização, de uma identidade que nasceu ali, na prática, na necessidade do dia a dia, muito antes de qualquer papel ser assinado. Então, vamos mergulhar na história dessa que era a verdadeira engrenagem invisível da economia de Pernambuco. Vamos entender como os trabalhadores das docas de Recife, muitos deles recém-saídos da escravidão, conseguiram construir uma das primeiras e mais poderosas organizações de trabalhadores do Brasil. Uma luta por poder, por dignidade e, claro, por um lugar na nova república que estava nascendo. Mas para a gente entender essa luta de verdade, a gente precisa primeiro voltar no tempo. Precisamos pisar no cenário onde tudo aconteceu. O Porto de Recife lá no século XIX. Um lugar, como vamos ver, caótico e absolutamente vital. Babel portuária. É assim que os historiadores chamam o porto, e não é à toa. Tenta imaginar a cena. Um turbilhão de navios chegando e saindo, mercadorias de todo tipo e principalmente uma multidão de trabalhadores. Era ali que pulsava o coração econômico, não só da cidade, mas de toda a província. Um lugar de atividade sem parar e também muito perigoso. E olha que curioso, a própria geografia de Recife é que ditava as regras do jogo por lá. Até o grande Charles Darwin, quando passou por ali, ficou impressionado com o arrecife natural que protegia o porto. Essa muralha de pedra era ótima, criava um porto de águas calmas, só que ela também trazia um problemão logístico. Os navios grandes, os de alto mar, não conseguiam chegar até o cais. E esse problemão geográfico bom, ele criou um processo de trabalho que era, nossa, brutal e totalmente manual. Era assim, ó. A carga saía dos navios grandes, ia para essas barcaças, as alvarengas, e das alvarengas ia para o cais. Toda a economia da região dependia da força física desses homens. Não tinha máquina, não tinha guindaste, era tudo no braço, literalmente. Certo. Mas quem eram esses trabalhadores tão essenciais? É aqui que a história ganha uma camada ainda mais profunda e complexa. Essa força de trabalho que movia o porto inteiro era formada quase que exclusivamente por homens negros, tanto os que ainda eram escravizados, quanto os que já eram livres. Para ter uma ideia melhor do cenário, dá uma olhada nesses números do censo de 1872. A população não branca era a maioria esmagadora na província. E adivinha só para quem sobrava o trabalho mais pesado, mais duro e ao mesmo tempo mais essencial. Pois é, esse era o contexto social que definia quem trabalhava nas docas. E aí vem um paradoxo cruel. O coração do comércio era ao mesmo tempo o coração da escravidão urbana. Era ali, no bairro do Recife, bem no meio da atividade econômica, que se encontrava a maior concentração de homens escravizados na cidade. Muitos deles, claro, trabalhando como estivadores. E aqui a gente precisa entender um conceito-chave para essa história toda: os negros de ganho. Pensa assim, mesmo dentro do sistema escravista, existia essa modalidade onde o escravizado trabalhava em troca de um pagamento, e uma parte desse dinheiro ia para o seu senhor. Isso permitia uma certa autonomia, uma pequena brecha no sistema. E foi nessa brecha que eles desenvolveram rotinas, habilidades e, o mais importante de tudo, redes de solidariedade. Essa foi a sementinha de tudo que viria depois. Pois é, e essa sementinha estava pronta para germinar justamente no momento em que o Brasil estava virando de cabeça para baixo. Vamos ver como essa centelha de unidade se transformou num incêndio. Imagina o cenário. 1888, fim da escravidão. 1889, o Império cai e a República é proclamada. O país era uma tela em branco, um vácuo de poder. E foi nesse exato momento que os estivadores fizeram a grande jogada deles. Em 1891, eles pegaram aquelas redes informais de ajuda mútua e, pá, formalizaram tudo, fundando a sociedade. Foi um movimento extremamente estratégico para garantir o espaço deles nessa nova ordem. Mas olha, é fundamental a gente entender que essa sociedade não era só um sindicato como a gente conhece hoje. Era muito mais. Era uma instituição completa. Dava suporte em caso de doença, de acidente. Era um jeito de negociar em grupo, de ter força política. Era, acima de tudo, uma forma de conquistar na marra a cidadania que por tanto tempo tinha sido negada a eles. Ok, agora que eles estavam organizados de papel passado, o conflito que já existia de forma velada ficou escancarado. A briga toda se resumia a uma pergunta bem simples, mas que valia ouro. Quem, afinal de contas, controla o trabalho no porto? Basicamente, a gente tinha dois modelos batendo de frente. De um lado, o sistema das empresas, o tal do casualismo. Era aquele esquema.
Te chamo hoje se precisar, amanhã, não sei. Isso gerava uma insegurança terrível. Do outro lado, a exigência da sociedade dos trabalhadores, um sistema fechado. Ou seja, aqui no Porto só trabalha quem é membro da nossa união. Essa batalha pelo controle ia definir as décadas seguintes. E o poder deles só crescia. Pensa só, de um grupo de uns 80 fundadores, a sociedade pulou para quase 500 membros ativos no começo dos anos 1900. 500 pessoas. Isso é gente suficiente para ter uma força coletiva enorme, gente suficiente para parar o Porto inteiro se eles quisessem. E adivinha só o que aconteceu? Foi exatamente isso que eles fizeram. O início do século XX foi marcado por uma série de greves gigantescas que simplesmente botaram um freio de mão no motor da economia de Pernambuco. Era a arma que eles tinham para forçar as poderosas companhias de navegação a sentar e negociar. E tinha um lema na grande greve de 1907 que diz tudo: não vamos ceder uma linha. Essa frase resume a determinação absoluta desses homens. Não tinha recuo, não tinha conversa. A dignidade deles e o sustento de suas famílias estavam em jogo. Era tudo ou nada. Certo. E depois de tanta luta, de tanta paralisação, de tanta briga, qual foi o resultado? O que é que eles conseguiram no final das contas? Olha, as vitórias foram gigantescas, de verdade. Eles conseguiram um controle sobre quem trabalhava no porto, garantindo o sustento. Mas foi muito além disso. Eles forjaram uma identidade coletiva poderosa, um orgulho de ser estivador. Criaram uma cultura de solidariedade que protegia todo mundo. E, fundamentalmente, eles peitaram a estrutura de poder de uma sociedade que queria mantê-los à margem. E o mais incrível é que o impacto dessa vitória foi muito além de Recife. A luta e o sucesso dos estivadores se tornaram um farol, um modelo para muitos outros grupos de trabalhadores pobres e marginalizados pelo Brasil afora. Eles mostraram que a organização e a solidariedade eram, sim, o caminho para o poder. E tudo isso nos leva a uma reflexão final para hoje. Essa batalha deles contra o casualismo, contra a insegurança de não saber se vai ter trabalho amanhã, contra a falta de direitos, não sou um pouco familiar? Fica a pergunta: como será que essa luta histórica por estabilidade e dignidade, de mais de um século atrás, conversa com os debates que a gente tem hoje sobre trabalho precarizado e a economia de aplicativos? Pois é, a história, ao que parece, sempre tem muito a nos ensinar.